Eu vou apresentar o retrato de Nicolas Tricot em vestes chinesas, de Peter Paul Rubens, que data de 1617. O desenho está atualmente no Museu Metropolitano de Arte, em Nova York, mede 44,6 por 24,8 cm e usa giz preto, vermelho e branco, pastel e caneta azul e tinta castanha e preta sobre papel. Rubens desenhou principalmente com giz preto, usando um pouco de vermelho no rosto e pastel azul no colarinho, nas faixas das mangas e na parte de baixo do robe. No canto superior esquerdo, esboçou levemente o umbusto da caneta preta e tinta castanha, e no canto superior direito há inscrições em latim, também a caneta e tinta castanha, com mais informações sobre a cor dos tecidos. Há ainda ténues inscrições em ambos os campos inferiores. O desenho consegue captar a delicadeza das vestes, a textura, o peso, o corte, as próprias feições do modelo. Este desenho pertence a um grupo de 5 estudos similares de missionários jesuítas, mas este é o único que tem as inscrições em latim. Só recentemente se confirmou a identidade do missionário, que é Nicolas Tricot, apesar de em 1953 um jesuíta francês o sugerir. O Museu de La Chautresse, em Douai, conserva um retrato de Tricot que é atribuído às oficinas de Rubens e que tem uma inscrição que diz: Nicolas Tricot, jesuíta com a missão chinesa que voltou a Flandres em 1616, foi pintado em 1617 e morreu em 1627. Existem realmente semelhanças, o formato triangular do rosto, por exemplo, as vestes são idênticas e, para além disso, na inscrição, no canto inferior esquerdo, é possível ler parte do nome, Tricot. Na primeira metade do século XIX, o desenho foi atribuído a Anthony van Dyck, como é possível verificar na anotação no canto inferior direito, a Van Dyck Facite, algo como feito por Van Dyck, mas essa dúvida em relação à autoria do desenho fez com que ele tenha sido vendido em 1814 como sendo de Rubens, mas 10 anos depois foi adquirido como um estudo de Van Dyck, precisamente. O facto de existirem vários desenhos tão similares também provoca alguma confusão e tem o seu quê de intrigante. No entanto, a técnica e o estilo do desenho e a letra manuscrita das inscrições não deixam dúvidas de como o seu autor é Rubens. Agora, apenas o de Nova York, com as inscrições, é atribuído a Rubens. Se também ele é o autor do Estocolmo, é difícil saber. Tricot veste um robe magnífico que reflete a influência do jesuíta Matteo Ricci, também ele missionário. Numa carta a Rubens, Ricci escreve: ele adotou as vestes que eram usadas pelos literati nas suas visitas sociais. Um vestido de seda roxa, as bainhas do robe, o colarinho e as bordas em bandas de seda azul com um pouco menos de um palmo. A mesma decoração para as extremidades das mangas, largas, ao estilo de Veneza. Há uma faixa extra de seda roxa finalizada em azul que é apertada à volta do próprio robe e que deixa o robe confortavelmente aberto. A descrição é muito semelhante às vestes do desenho de Rubens, precisamente pela tal influência do missionário italiano que considerava que os robes dos estudantes chineses seriam mais adequados do que o traje simples usual dos jesuítas europeus, visto que o robe lhes dava algum estatuto. Assim, não só se integravam melhor na cultura chinesa, conseguindo maior proximidade com a população, e principalmente por isso facilitava o acesso à corte imperial, e em simultâneo tinham o chapéu coreano, que mantinha alguma distância. Na nota em latim que Rubens explica o significado das cores, lê-se, numa tradução livre, note-se que a cor escura não é estranha para os intelectuais chineses, mas apenas para os padres da Companhia de Jesus, excepto os pormenores azuis, que são comuns para todos. Os chineses, para além disso, não usam apenas uma cor nas suas roupas, mas qualquer cor que queiram, excepto o amarelo, que está reservado ao rei imperador. Rubens tinha realmente muita atenção ao detalhe e este desenho acaba por ser um estudo de vestuário e mostra também o interesse de Rubens no vestuário estrangeiro, que ele já tinha demonstrado nos registros no Costume Book. Para além disso, o seu interesse tinha provavelmente em vista futuras comissões para os jesuítas de Antuérpia, com os quais mantinham uma relação próxima. A própria figura de Nicolas Tricot carrega consigo um denso enredo que culmina com o seu suicídio, que foi silenciado, claro, visto que o retirar da própria vida constituía um dos pecados mais abomináveis para a Igreja Católica. Portanto, Nicolas Tricot juntou-se aos jesuítas aos 18 anos e depois de uma década dedicada ao ensino pediu para tomar parte nas missões nas Índias. Mais tarde foi incumbido de uma importante missão, pedir a Roma auxílio para as suas missões na Ásia. Portanto, sensibilizá-los para aquilo que eles estavam
para o seu trabalho lá e tentar conseguir algum apoio financeiro e com mais missionários. Foi nessa viagem que Tricot foi desenhado por Rubens, em 1617. Nicolas Tricot era uma figura muito importante que foi responsável por um dos maiores golpes de publicidade da Companhia de Jesus, como é o exemplo a tal viagem a Roma, que levou a China à Europa, basicamente. Era conhecido na China, na Índia, pela Europa e era admirado por muitos. Então coloca-se a questão de como terá sido encoberto o seu suicídio. Para além do interesse da Ordem em preservar uma boa imagem e, portanto, manter-se afastada de escândalos, as notícias viajavam devagar e existia muita censura, o que permitia, facilitava esse processo de encobrir a verdade. Com o esforço de alguns superiores e poucas testemunhas, foi possível então divulgar outra história. Nicolas Tricot teria sido encontrado sem vida, caído em frente ao crucifixo. O que levou a terminar com a própria vida permanece um mistério. Do ponto de vista da psicologia, atualmente, é possível encontrar sinais de instabilidade mental e depressão que poderiam resultar em níveis de desespero que o levariam a ver o suicídio como uma única saída. Mas não há realmente muitos registros da sua vida e morte, o que é peculiar, tendo em conta que ele tinha muita importância dentro da companhia e teve um papel muito importante. Vários membros das missões chinesas sugerem nos seus artigos e cartas que os documentos escritos terão sido destruídos. Também António Cueva sugere uma expurgação de arquivos. Existe apenas uma referência à sua morte. Um ano depois, no final de uma carta ao general superior da Companhia de Jesus, André Palmeiro, que era o inspetor oficial das missões, escreve em código: "O padre Tricot enforcou-se".